Nos bastidores se comenta já de ter, sim, jogo de política para atrasar certos movimentos, como, por exemplo, da janela. Dar 15 dias para que se apresente um relatório é acabar a janela. É trazer um prejuízo enorme do Vasco não poder ter esse valor, inclusive para o seu dia a dia, não só para a janela, mas para o seu dia a dia, como disse o próprio Fred Luz. Mas há um capítulo à parte, que é o da pressão na ANSREF, que está fugindo do controle, porque tem muita gente querendo dar opinião, e o principal deles, o presidente do Flamengo, o senhor BAP, que mais uma vez se manifestou ontem de uma maneira absolutamente inexplicável, colocando nota no site do próprio clube dele, querendo mencionar o Vasco como alguém que estaria burlando. Eu ontem, quando a gente teve essa manifestação do Flamengo, eu procurei o Vasco para entender se o Vasco ia se manifestar. E havia uma dúvida interna se faria alguma coisa, tá? Se teria alguma repercussão, até para não dar muita moral a algo que é tratado até de forma jocosa. E eu vou trazer alguns detalhes já, que eu apurei durante o dia, porque como tá na capa hoje, o vento que venta lá, venta cá. Mas o presidente Pedrinho falou sobre isso. E pegou muito pesado. Pegou no tom de alguém que realmente não suporta mais o presidente do rival Flamengo, que tem sido uma pessoa absolutamente incapaz de dialogar. Vamos ouvir o presidente Pedrinho. O outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não estou falando zero instituição, tá? Estou falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa no Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita. Tá muito claro que é uma perseguição à instituição. Tá muito claro que eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANSREF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca. Então, a soberba dele é assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde ele não tem que se meter. Esse é um ponto. E eu só quero deixar claro que todas essas minhas falas de empréstimo, de BAP, e isso, a dificuldade que a gente teve para contratar, não é para tirar responsabilidade nenhuma do futebol. Tá? Eu entrei, quando eu venho para a SAF, de uma forma inesperada, vocês já sabem a história, eu entro para tentar deixar um Vasco melhor do que eu encontrei. Eu faço meu 100%. Eu sou imperfeito. Não sei se o meu 100% vai ser capaz de botar o Vasco no lugar que ele merece. Mas é o que eu vou fazer. É o que eu vou trabalhar. Até o último dia. Para tirar o Vasco dessa situação ruim e difícil. Mas para ficar muito claro, não tem desculpa. A responsabilidade dessa situação é toda minha. Na tela, uma arte de uma apuração que nós fizemos. O mercado e as entidades esportivas estão incomodadas com esse movimento feito pelo presidente do Flamengo. As declarações do presidente do Flamengo e suas ações constantes na agência reguladora do Fair Play Financeiro, a ANREF, têm trazido algumas repercussões. A agência está desconfortável com tamanha pressão quando ela é a que deve cuidar dos temas. Não precisa ser avisada por ninguém. Não precisa ser alertada por ninguém. Não precisa ficar recebendo a toda hora memorandos e pedidos e petições, seja lá a terminologia que for. Pessoas da agência, e essa informação é de dentro da CBF, já estão sem paciência para esse movimento do presidente do Flamengo. A CBF também está se incomodando pela falta de sensibilidade do presidente do Flamengo de discutir temas como esse em público. E não com órgãos competentes, ou até mesmo entre clubes, resolver esse problema entre clubes. E os agentes de futebol, e falei com muitos hoje, tá? Pensam em buscar cobrança de notas emitidas e não pagas, alguns há 2 meses, outros há 3 meses, do Flamengo por suas comissões. Muitos podem ingressar em breve na Câmara Nacional de Resoluções Desportivas. A direção da Associação de Agentes de Futebol, a ABAF, chegou inclusive a se manifestar recentemente. Abre aspas. Se mesmo a agremiação mais solvente do país recorre a reorganizações internas para suspender unilateralmente o cumprimento das obrigações já pactuadas com a gente, o risco sistêmico para os demais clubes, inclusive aqueles em situação financeira mais crítica, é consideravelmente maior. Os agentes de futebol estão aborrecidos, os agentes de futebol estão se sentindo traídos, porque
O Flamengo continua fazendo seus investimentos, o Flamengo continua pagando as suas contas, usando boa parte do dinheiro devido a eles. Então isso eu ouvi de agentes, que é claro, não querem se manifestar, mas podem procurar os caminhos legais para fazer uma averiguação. Porque essa repactuação até final de 2027 para pagar alguém que já renovou o contrato de jogador e quer receber seu comissionamento, alguém que vendeu um jogador ou comprou um jogador e que não recebeu seu comissionamento, isso não está caindo bem, além dessa situação que envolve a agência. Incomodada. Como se dissesse, ó, faz aí o trabalho que vocês não estão fazendo. A gente está fazendo o trabalho. É um problema da ANREF. Como disse o presidente Pedrinho, é algo que você vai discutir com o Vasco diretamente. E outra situação que eu ouvi também de algumas dessas fontes. Se interditar o Vasco, vai parar o futebol brasileiro. O Corinthians renova com Memphis Depay quebrado. Inter e Grêmio estão quebrados. O São Paulo está sob transfer ban. O Santos está sob transfer ban. Então, brigar somente contra o Vasco, como disse o presidente Pedrinho, que com um clube em RJ, justifica-se porque é algo que aconteceu antes do início dos trabalhos da ANREF. A recuperação judicial do Vasco foi em 2025, mas outros clubes também em recuperação judicial, como o Cruzeiro, que está enfrentando o Flamengo agora no Maracanã, também contrata e está em recuperação judicial. Então todos esses aspectos estão sendo alimentados. O Vasco não está sozinho também nessa bronca não, tá? Se todo mundo acha que é normal, se todo mundo acha que é legal o que pode ter feito o presidente do Flamengo, e é um direito, é um direito. Tem muita gente que acha que ele está sendo, como disse o presidente Pedrinho, inconsequente. Então, o que pode acontecer de represália ou não ao Maracanã, mas o Vasco vai até a última instância para brigar por isso. Na parte da noite, a informação referente ao Bruno Duarte, vocês lembram? Para vocês aqui na parte da noite, a informação referente ao Bruno Duarte, vocês lembram? Atacante que pertence ao Estrela Vermelha, do futebol sérvio, jogador que o Vasco formalizou uma proposta no valor de 1,5 milhão de euros e aguarda uma resposta do clube sérvio para avançar nas tratativas. O Vasco, inclusive, já colocou na mesa do Bruno Duarte uma proposta até o final de 2030. Um contrato já está pronto para ser, de fato, assinado. Hoje, o Estrela Vermelha entra em campo pela fase classificatória da UEFA Champions League contra o Vitória Pilsen, tá? Um jogo importante, um jogo decisivo para o clube sérvio. E a informação que eu trago a vocês é muito importante, porque o Bruno Duarte é dúvida para essa partida, tá? O atacante, ele acabou sentindo algumas dores no início do último treinamento preparatório, ou seja, ontem Bruno Duarte começou a sentir algumas dores, deixou a atividade para realizar exames. Ainda não há nenhuma confirmação oficial se há uma lesão ou não, mas ele pediu para deixar o treino de ontem na Sérvia por conta de dores que sentiu. É claro, isso liga um sinal de alerta, isso faz com que o vascaíno comece a olhar e fale, tem negócio aí. O Vasco formalizou proposta, o Vasco colocou na mesa os valores, o Vasco acertou oferecendo um tempo de contrato agradável a ele, e ele saiu do treino. O que será que está acontecendo? Hoje, então, nesse jogo decisivo do Estrela Vermelha, a expectativa é que o Bruno Duarte não esteja em campo. Será que tem negócio com o Vasco? Bom, amigo, sei não, é esquisito. Uma postura estranha do atacante brasileiro, que é um dos grandes nomes aí do futebol sérvio nesse momento, com números impressionantes, que pode estar pintando aí no nosso Vascão em breve. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Não é certo, mas o Vasco vai querer esse camisa 9, sim. A proposta já foi feita. Se não fechar com o Bruno Duarte, vai atrás de outro nome. Então teremos em breve um zagueiro e um atacante chegando, mesmo que não sejam esses dois citados na manhã dessa sua quinta-feira.